Oi, turma, galerinha, espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora de matemática dos primeiros anos tarde da escola Juliana Fantinelli. Me chamo Elisângela e vou gravar, Tô gravando essa aula para que vocês possam realizar as atividades que a gente irá postar, tá bom? Então, vamos lá. O nosso assunto dessa semana, desse nosso vídeo, é uma introdução à linguagem dos conjuntos. A gente vai ouvir um pouquinho da história e as representações e operações dos conjuntos. Vamos lá. A origem dos conjuntos entendemos por conjunto ou agrupamento de elementos que possuem características semelhantes, coleção de objetos. O conjunto pode ser considerado especialmente no caso de termos um conjunto vazio, onde não possui nenhum elemento, ou um conjunto universo, onde possui vários elementos. No caso, depende do assunto, da questão que o conjunto vem tratar, tá certo? A teoria dos conjuntos foi criada e desenvolvida pelo matemático russo Georg Cantor. Ele nasceu em 1845 e faleceu em 1918. Trata-se do estudo das propriedades dos conjuntos, relações entre conjuntos e relações entre os elementos e o próprio conjunto. Então, ele fez estudo desses pontos, relacionando a conjuntos. A gente sabe que no início da contagem, a gente conhece bem a história, que eles faziam grupinhos contando, objetos, as ovelhas quando saía do pasto, pro pasto, eles contavam, então cada pedrinha, cada palitinho que eles colocavam ali, representava uma ovelha. Quando era no final da tarde, se faltasse alguma, aí eles iam à busca, Então, aquelas ovelhas representam um conjunto. Elas estavam dentro de um cercado, um conjunto, um ambiente fechado, cercado, e quando eles soltavam para o pasto, elas iam para um ambiente aberto, um espaço maior, Então, a gente também pode ver esse ponto, como também representando um conjunto, No caso, as ovelhas são os elementos do conjunto. E o conjunto, no caso, um conjunto de animais, representado pelas ovelhas. Então, vamos lá. Um conceito primitivo, um conceito exato, conhecido, bem nosso, para que a gente possa entender melhor o que é um conjunto, ele fala sobre o que é esse conceito primitivo. Os conceitos que iniciam determinada teoria são aceitos sem definição, pois não existindo ainda a teoria, não há como defini-los. Por isso são chamados de conceitos primitivos. Porque eles já tinham noção, já trabalhavam com a questão de conjunto, mas não sabia que era conjunto. Então, assim, eles já vivenciavam com aquilo ali, mas não tinham conhecimento, uma teoria, uma definição, que dissesse, não, isso aqui a gente está trabalhando com conjunto, Mas, com o passar do tempo, o George lá foi estudando, foi, se aprimorando e deu essas definições para nós, que hoje nós utilizamos, Então, na teoria dos conjuntos, esses conceitos são conjunto, elemento de um conjunto que eu acabei de citar, o das ovelhas. O conjunto é aquele cercado, quando elas estão todas lá juntinhas. E o elemento é justamente as ovelhas que estão dentro daquele cercado, é o elemento. E pertinência entre elemento e conjunto, O que é essa pertinência? O que pertence qual elemento pertence àquele conjunto ou pertence a outro conjunto.
Depende do contexto que ele venha falar. Então, a ideia de conjunto é a mesma de coleção, é um grupo, certo? Exemplo, os alunos de sua sala de aula formam um conjunto. Você é um elemento que pertence a esse conjunto, né? Eu coloquei esse exemplo, tá lá no livro de vocês, porque é um exemplo nosso, né? Da nossa vivência e tudo. Nesse momento, não estamos vivenciando esse momento mesmo, sala de aula, mas a gente tem noção, a gente tem conhecimento disso, tá bom? Para a gente aprender essas representações, né, essas aprimorações que o George foi citando, ele fez a questão da representação, como a gente deve representar um conjunto, né? Os conjuntos são representados por letras maiúsculas, as letras do nosso alfabeto, só que elas sendo maiúsculas, e os elementos por letras minúsculas. No caso, se eu for representar um conjunto com nomes, né, com palavras, com letras, né, pode ser as vogais, as letras do alfabeto. Então, essas letras dentro do conjunto, que são os elementos, elas têm que ser minúsculas. A letra que vai ficar fora do conjunto, que vai me identificar que é o conjunto tal, então tem que ser maiúscula. A primeira representação é a tabular, né? É uma representação por tabulação. O que é isso? É a gente colocar os elementos do conjunto entre chaves. E um elemento para separar do outro, a gente vai usar vírgula ou ponto e vírgula, tá bom? Depende do contexto, né? Então, eu coloquei esses exemplos aqui, ó. O conjunto A é formado pelas vogais, né? A, I, O, U. A letra A que está fora é a maiúscula, porque é a que representa o conjunto, né? O conjunto A. E as letrinhas aí, né? As vogais, elas estão minúsculas, para justamente, né? Representando aí os elementos do conjunto. O conjunto B, a letra B maiúscula e os números, né? Aí, ó, 1, 2, 3, 4, tá dentro da chave e separados por vírgula. No conjunto C, a gente tem os números 3,2, 4,5 e 8,9. Como são números que já tem a vírgula, porque são números decimais, o que acontece? Eu utilizei o ponto e vírgula para diferenciar da vírgula do número, porque senão a gente vai pensar que é 3, 2, 4, 5, se usar a vírgula, tá? Como é número decimal, já tem a vírgula, eu preciso colocar entre eles ponto e vírgula. Representação por diagrama de Venn é outro ponto. Na representação por diagrama de Venn, os elementos são simbolizados por pontos interiores a uma região plana, delimitada por uma linha fechada que não se entrelaça. No caso, né? Ele é uma forma gráfica que representa os elementos de um conjunto. Para fazer essa representação, utilizamos formas geométricas. Então, para a gente representar determinados elementos em um diagrama de Venn, a gente vai utilizar forma geométrica, tá bom? Um exemplo. O conjunto A, eu tenho as letras A, B, C, D, E. O conjunto A, né? A letrinha A fica aí fora. E as letras do conjunto, como é um diagrama, é uma região, né? Fechada. Então, eu vou espalhar essas letrinhas. Não precisa da vírgula, não precisa do ponto e vírgula. Eu coloco elas aleatórias, tá bom? A outra representação é a propriedade. Que essa propriedade, na representação de um conjunto A, por meio de uma propriedade, os elementos são descritos
por uma propriedade que os denomina. No caso, eu vou escrever, né, o que representa aquele conjunto. Como que eu vou fazer essa representação? Por meios de chave e a letra fora, né, a letra maiúscula representando o conjunto. Aqui ele colocou assim, ó, A igual, né, aí tem A é o conjunto de todos os elementos X, tal que. Esse tal que é essa barrinha que está entre os dois X. Tem a propriedade P. Então, aí ele está explicando, né, como é que é feita essa propriedade. Então, a representação de um conjunto por meio de uma propriedade é a gente colocar por escrito o que aquele conjunto representa. Outro exemplo eu coloquei aqui, ó, A, X, né? Então, A é o conjunto de todos os elementos X, tal que X é país da América do Sul. O conjunto B é o conjunto de todos os elementos X, tal que X é planeta do Sistema Solar. Então, coloquei dois conjuntos, duas propriedades diferentes, certo? Então, a representação por tabulação é você representar o conjunto por meio das chaves. A representação no diagrama de Venn, você desenhar a figura geométrica e colocar os elementos dentro. E a representação por uma propriedade é você colocar, né, descrever a propriedade, no caso, o que significa aqueles elementos daquele conjunto. As operações entre conjuntos, a gente vai iniciar pela união. O que é união ou reunião, né, de conjuntos? Você pode ter dois ou mais conjuntos, aonde a gente vai unir todos os elementos. Quando existir algum elemento repetido, no caso, tanto ele está no primeiro conjunto como está no segundo conjunto, você só coloca ele uma vez. A letrinha que vai indicar que você está fazendo a operação da união entre os conjuntos é o U maiúsculo do nosso alfabeto, das nossas vogais, né? O U maiúsculo, tá? Então, você coloca ele entre as duas letras que representam os conjuntos, quando você for fazer a união. Aqui eu coloquei o exemplo, o conjunto A, 7, 8 e 9. Conjunto B, 10 e 11. Ele está pedindo a união. Então, eu coloquei A união, né, o Uzinho aí, ó. A união B igual. Juntei todo mundo em uma única chave. Então, fica 7, 8, 9, 10 e 11. Se algum desses números tivesse nos dois conjuntos, eu só ia colocar ele uma vez, tá bom? Não esqueçam esse detalhezinho. A outra operação é a interseção. A interseção, o símbolo que representa ela é o virado para baixo. E a interseção são os elementos justamente repetidos, os elementos que compõem, faz parte, né, que está nos dois conjuntos. Então, por isso que tem essa partezinha vermelha aí, ó, entre os dois conjuntos, que é representação, né, se ele lhe der uma atividade para você fazer a união, mas se ele lhe der no diagrama, então você vai visualizar só esse meinho aí e vai ver quais são os elementos que estão nesse meio aí e representar, fazer a interseção. Eu coloquei o exemplo aqui, o conjunto C, B, C, D, E e o D, A, B, C, D, E. Ele está pedindo para fazer a interseção. Então, C, interseção D, ó, o virado para baixo, tá? Gente, não pode esquecer esses símbolos, viu? Estudem esses símbolos matemáticos. Aí, quais são os elementos que estão repetidos nos dois, né? B, C, D e E, tá bom? Então, a união junta todo mundo, a interseção só o que está repetido nos dois conjuntos.
E a diferença, não é a diferença, no caso, vocês não vão subtrair, né? No caso, se for conjunto com números, vocês não vão fazer subtração entre eles. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar só os elementos que faz parte do primeiro conjunto, por isso que o primeiro conjunto aí tá vermelhinho, ó, e não faz parte do outro, tá certo? Então, eu coloquei o exemplo, aí você usa, ó, o menos, mesmo sinal de menos, entre as duas letras representando os dois conjuntos. Aí eu coloquei aí o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, o B, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E tá pedindo pra gente fazer a diferença entre os conjuntos. O que é a diferença? A menos B igual 1, 2 e 3, porque são os elementos que estão no A e não está no B. Vocês não vão subtrair os números aí não, viu? Vocês vão só observar quem são os elementos, tá bom? E se ele pedisse a subtração de B e C, né? Se ele invertesse aí os dois conjuntos, a gente ia olhar para os elementos que estavam no B e não estava no A, tá certo? Então, aí ele colocou 6, 7, 8 e 9, tá bom? Porque ele pode usar vários conjuntos, né, numa única questão e pedir para você fazer várias diferenças. Ele vai, né, mexendo, misturando aí os conjuntos, tá bom? A última operação é a complementar. A complementar, ela é representada pelo C, complementar de A em relação a B. Então, complementar, né? Está contido os elementos, né? Esse Czinho aí entre o A e o B contém, tá certo? Então, a gente utiliza, né? As duas maneiras, né? A contida em B, né? Então, para ler, vocês também têm essa operação também no livro de vocês, tá certo? Então, o símbolo, né, da operação complementar é o C. Aí você coloca C, do lado do C você coloca a letra do primeiro conjunto que ele lhe der, e embaixo do C você coloca a letra do segundo conjunto, tá certo? Então, a gente fala que é complementar de A em relação a B, tá bom? Então, esses conjuntos, né, aí, da complementar, como é que a gente vai fazer? São os elementos que está em B, por isso que o B fica embaixo do C, tá certo? São os elementos que está em B e não está em A. É o contrário da diferença, né? Que da diferença é os elementos que estão no primeiro conjunto e não está no segundo. A complementar é o contrário. É os elementos que estão no segundo conjunto e não está no primeiro. O exemplo que eu coloquei aí, o conjunto A, 1, 2, 3, B, 1, 2, 3, 4, 5. Quem é que está no B e não está no A? O 4 e o 5, tá certo? Aí eu usei aí também, né, a questão do símbolo da diferença B menos A, porque também a gente pode estar fazendo isso aí, tá certo? Então, se o conjunto, né, não tiver elementos repetidos, nenhum dos dois você vai dizer que é vazio, tá? Não existe. Em qualquer uma dessas operações, se não entrar no contexto que ele explica aí no enunciado, você vai dizer que o conjunto é vazio. Você pode desenhar a bolinha com risco, né, passando por ela, ou a chave aberta, dá um espaçozinho de uma para outra, sem nada dentro, tá certo? Então, foi o nosso assunto, o nosso vídeo, né? Espero que vocês
tenham entendido, tenham ótimos estudos, consigam, né, realizar as atividades que eu irei mandar depois para vocês, tá bom? Para a gente finalizar, tem essa mensagem: a matemática da vida não se resolve com lógica, mas sim vivenciando cada emoção. Então, assim, que vocês não olhem só para a dificuldade, que a matéria é chata, que eu não gosto da matéria, né? Mas sim que vocês possam ter gosto, né? De vencer a dificuldade de vocês, de passar por esse obstáculo e tenham um ótimo aprendizado, tá bom?